E hoje, os eleitores de Fortaleza e de Caucaia, vão voltar às urnas para esse segundo turno das eleições. Mas a maioria das cidades cearenses já escolheu em primeiro turno o prefeito que deve governar os municípios pelos próximos 4 anos. Agora, aqui na nossa edição de acompanhamento das eleições 2020, você vai saber quais são os critérios que definem quando a eleição vai ou não para o segundo turno. Vamos acompanhar na reportagem de Carlos Henrique Costa. Em todo o Brasil, os eleitores de 57 cidades, sendo 18 capitais, voltam às urnas neste domingo, dia 29 de novembro, para o segundo turno das eleições. No Ceará, apenas os eleitores de Fortaleza e Caucaia terão mais uma chance para definir quem será o prefeito das cidades. Nos dois municípios, os candidatos não alcançaram a maioria absoluta dos votos, que é 50%, mais um, excluindo os votos nulos e brancos. Na capital, José Sarto recebeu 35,72%. e Capitão Wagner 33,32%. Já em Caucaia, Naomi Amorim obteve 40,93% e Vitor Valim 27,87%. Mas em municípios do interior não haveria segundo turno, mesmo que nenhum candidato tivesse alcançado os 50% mais um dos votos válidos. Em Pedra Branca, município do Sertão Central, por exemplo, o prefeito eleito Antônio Góes, do PSB, conquistou 29,71% dos votos válidos. Já o segundo lugar, Pedro Vieira Filho, do MDB, obteve 24,94%. Embora nenhum dos dois candidatos tenha alcançado a maioria absoluta dos votos, a eleição para prefeito em Pedra Branca está definida, pelo menos nas urnas, já que Antônio Góes segue esperando uma decisão da Justiça. A situação de Pedra Branca se repetiu em outros 36 municípios cearenses, em que os prefeitos eleitos tiveram menos de 50% dos votos. Na verdade, foi uma questão, de certa forma, também ideológica, né? Porque não é uma garantia, o segundo turno também não é uma garantia de governabilidade, de apoio popular, de consenso, né? Por mais que seja uma nova eleição, isso não vai significar que aquele apoio da maioria, no segundo turno, por exemplo, é uma maioria, só a maioria de votos, tá? Não tem que ter maioria absoluta. Então, é aquele que for mais votado. De acordo com a Constituição Federal de 1988, para levar a eleição para o segundo turno, o município precisa ter pelo menos 200 mil eleitores. A nova etapa só pode ser executada em cargos do Executivo. Que vale para o presidente da República, vice, no caso, governadores do estado e vice, governador também do Distrito Federal e prefeitos nos municípios com mais de 200 mil eleitores. A Constituição coloca que se falecer, se houver desistência, aí no caso vai ser chamado para concorrer o terceiro, no caso. Terceiro, então se for o primeiro, então o segundo e o terceiro. Se for o segundo, o primeiro e o terceiro. A regra é clara. Em caso de morte ou desistência de um dos candidatos durante o segundo turno, o terceiro colocado na corrida eleitoral disputa o cargo. A decisão está no artigo 77 da Constituição de 1988 e naquela época foi criada para dar legitimidade às eleições dos cargos executivos. Vale destacar ainda que quem não conseguiu votar no primeiro turno, mesmo que ainda não tenha justificado, pode comparecer às urnas neste segundo turno. O Tribunal Superior Eleitoral entende que os turnos são independentes, como explica este cientista político. Eu acho que o princípio do segundo turno ele é muito específico. No caso de Fortaleza, nós tivemos 10 candidatos. Então a gente teve das mais diferentes vertentes. Então isso colocava muitas dúvidas na cabeça do eleitor. Quando chega no segundo turno, se apresentam 2 candidatos e o mais importante é que no segundo turno os candidatos têm tempo de TV e rádio iguais, ou seja, dá uma maneira de melhor competição e uma melhor capacidade de divulgar propostas e os candidatos se apresentarem. Isso faz com que a eleição ganhe um novo ar.